Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um conteúdo desse canal. Eu sou Rodrigo Kiefer e vamos para a análise do Bitcoin, do Ethereum, da Nasdaq e o S&P 500, além de alguns dados macroeconômicos que ocorreram essa semana. Antes de começar, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vou compartilhar com vocês a minha tela para mostrar para vocês sobre os dados do Bitcoin. Bom, vamos lá. Análise do Bitcoin dessa semana. A gente teve aqui no início da semana, né? Aqui foi o fechamento da semana passada. No início dessa semana a gente teve um movimento aqui de queda do Bitcoin de aproximadamente 3%, onde ele chegou a vir até 28.874 dólares, mas ele recuperou e fechou acima dos 29 mil. E durante a semana ele se manteve assim bem pouco volume, com umas barras bem pequenininhas em sidebars aqui, que pode identificar assim um movimento de explosão em breve, ou para cima ou para baixo. A gente pode ver aqui no diário que ele ainda está dentro dessa tendência, embora ele tenha rompido aqui levemente. Ele ainda não confirmou esse rompimento, não retestou a linha de tendência para poder voltar a cair, tá? Se a gente traçar aqui uma retração de Fibonacci, a gente pode ver aqui que ele veio exatamente em 38% dessa retração, onde ele se segurou, que é nessa faixa dos 29 mil, ou seja, ele ainda não confirmou tendência de baixa, nem queda acentuada. A gente também pode traçar aqui uma tendência de Fibonacci desse último movimento, né? Se a gente pegar aqui esse topo e considerar que isso aqui pudesse ser um fundo, ele pode vir a chegar aqui na região exatamente dos 35, 36 mil dólares, que seria 100% da retração desse movimento aqui. Se a gente pegar aqui o Bitcoin no semanal, a gente pode ver aqui uma coisa bem interessante. A gente pode ver aqui algumas coisas interessantes nesse movimento semanal. Bom, uma delas a gente pode traçar, por exemplo, aqui um canal de alta para o Bitcoin, onde ele estaria testando nesse momento esse fundo do canal, que é exatamente mais ou menos onde é essa linha de tendência. E a gente pode ver também que ele chegou no topo do canal, ele rompeu o meio do canal, que é essa linha tracejada, veio para a parte de baixo e ele não conseguiu passar a metade do canal novamente e ir para cima. Então ele pode estar num movimento que talvez ele venha romper esse canal para baixo. O semanal ele está fechando negativo, 3% negativo, e ele pode fazer um movimento aqui, ele pode romper o canal para baixo, ou ele pode, por exemplo, voltar para cá, e aí sim ele conseguir romper, talvez. Ele pode fazer esse tipo de movimento durante as próximas semanas, né? E meses. Que aqui ele daria lá para setembro, outubro, por aí. Um outro ponto que a gente pode levar em consideração também aqui no semanal é que a gente pode desenhar, por exemplo, o que poderia ser um ombro, talvez aqui uma cabeça. E aqui seria tipo outro ombro, tá? E se a gente pegar se a gente pegar essa área aqui que vai da linha do pescoço até o topo da cabeça e colocar aqui no rompimento, o Bitcoin ele deveria chegar aqui na faixa dos 38 mil dólares, tá? O que poderia ser um ombro cabeça ombro invertido. Porém, a gente vê que ele fez dois testes aqui na região dos 31 mil dólares. Essa região, se a gente puxar ela para trás, a gente vê que ela já foi suporte aqui na época em que ele fez as máximas históricas, ela já chegou a ser suporte. Então ela virou uma resistência e está sendo uma resistência bastante difícil de se romper. Ele está bem próximo aqui da linha de tendência. Então isso aqui pode se tornar um movimento bastante explosivo que pode vir para baixo ou para cima. Então a gente precisa de fato acompanhar esse movimento do Bitcoin. Ele está também bem próximo aqui da média de 200 semanal. Essa aqui é uma média de 200 semanas. Ele está bem próximo de vir tocar ela.
Provavelmente ela deve subir mais um pouquinho agora, porque ele ainda está acima dela. Então a gente tem que acompanhar aí as próximas semanas o desenrolar do Bitcoin. Lembrando que essa semana teve o ajuste da taxa de juros americana e o Fed aumentou em 25 basis points a taxa de juros, indo para 5,25 a 5,50 a taxa de juros. Voltando aqui para o diário no Bitcoin, a gente pode ver que ele está tentando também voltar para aquela região de lateralidade. A gente pode até traçar aqui, por exemplo, o que seria um canal, tá? Um canal lateral. E a gente pode ver que ele está vindo aqui encostar nesse fundinho do canal que ele rompeu para baixo, aquela lateralidade que ele estava. Seria mais ou menos aqui algo um pouco mais estreito, né? Que ele estava ali naquela região dos 29.500 e 31.600 mais ou menos ali se mantendo lateral por mais de 20 dias. Então ele rompeu para baixo na segunda-feira e agora ele está aqui mantendo essa pequena lateralidadezinha aqui, mas tentando retornar aqui para dentro desse canal lateral, segurando aqui na região dos 29 mil dólares. Já a análise do Ethereum, ela segue também bastante parecida. Ele teve também uma queda aqui na segunda-feira, uma queda de mais ou menos 2%, chegando aqui a ter a mínima de 1.833 dólares, com fechamento de 1.850. Mas ele também se recuperou aqui nessa pequeno movimento de lateralidade, que a gente consegue também desenhar aqui o que seria um canalzinho lateral aqui no Ethereum, tá? Ele não chegou a perder, ele chegou a encostar no fundo, não perdeu, tá aqui, chegou bem próximo aqui da metade desse canal lateral, mas ele segue também se segurando aqui nessa linha de tendência de alta do Ethereum. E no semanal do Ethereum, a gente pode ver também que ele está com fechamento negativo essa semana, mas que ele está também se segurando aqui na linha de tendência. E ele também mostra aqui, se você fizer um desenho aqui, ele também mostra aqui o que seria um possível canal. E com um comportamento bem parecido com o do Bitcoin, onde ele chega no topo do canal, vai para o fundo do canal, chega próximo da metade do canal e volta para o fundo do canal. Então ele não conseguiu romper esse meio do canal nesse primeiro momento. Ele pode chegar a romper? Pode. Ele pode vir aqui e fazer um movimento parecido com isso aqui. Como pode também romper este canal para baixo, tocar por aqui, tocar aqui para de fato cair. Esses são comportamentos que podem ser esperados aqui pelo Ethereum também, assim como pelo Bitcoin, que é bem parecido. E no semanal ele também está mostrando aqui essa lateralidade. Isso aqui é uma lateralidade, a gente tem que ir acompanhando. Ele está bem próximo aqui de um movimento de explosão. O mercado não teve fortes reações ao cenário macro que tivemos essa semana. Tivemos vários indicadores, né, além da taxa de juros americana, e o mercado cripto ele não reagiu com muita força. Agora falando aqui um pouquinho de Nasdaq, eu já tenho aqui desenhado um canal da Nasdaq, esse canal é no diário, tá? Não é no semanal. E a gente pode ver que a Nasdaq ele chegou, olha só como ele chegou aqui na metade, não segurou, depois ele foi para a metade, não segurou de novo e só depois ele rompeu a metade. Esse movimento ele pode acontecer com o Bitcoin e com o Ethereum. Ele chega na metade, não consegue e só depois ele rompe. E aqui ele rompeu, voltou para a metade, voltou para o topo, voltou para a metade e agora ele está voltando a subir aqui. O índice da Nasdaq, que é o índice de empresas de tecnologia dos Estados Unidos, né? Ele está numa tendência de alta bem forte desde o início do ano, assim como o Bitcoin, que a gente viu na semana passada a correlação entre Nasdaq e Bitcoin, e eles estão aqui desde o início do ano, né? Aqui no diário. A gente pode ver que o Bitcoin também está em tendência de alta desde o início do ano. A gente vê que a Nasdaq ele tem uma tendência de alta com uma inclinação maior, né? Mas ambos estão com tendências de alta. O S&P está bem parecido também com a Nasdaq, né? Ele tem o mesmo canal ali, onde ele veio para baixo, né? E depois ele tocou aqui, voltou para baixo, já rompendo. Você vê que ele está bem parecido com a Nasdaq, né? O movimento. O índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é o S&P 500, e ele teve um fechamento positivo aqui
na última sexta-feira, né, com uma alta de quase 1%, enquanto a Nasdaq teve uma alta na última sexta-feira de 1,85%. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a análise on-chain. Aqui na Glassnode a gente tem o MVRV, onde o MVRV a gente sabe que quando ele toca nessa faixa verde aqui, significa que ele está ali numa região em que, quando ele romper essa faixa verde aqui de baixo para cima, significa que ele começa um movimento de alta. Geralmente ele começa um movimento forte de alta. A gente pode ver esse movimento que teve aqui em 2020. Provavelmente foi a Covid, mas tivemos aqui em 2019 também. E tivemos uma alta boa. Tivemos aqui ele também aqui em 2015, 2016, quando ele rompe para cima e aí ele começa uma alta expressiva aqui, né? Então aqui no início do ano ele também rompeu para cima e começou um movimento de alta que por enquanto vem se mantendo. O MVRV é um indicador bem interessante, que a gente vê que ele é um indicador de ciclos e quando ele chega nessa faixa vermelha significa que ele vai começar uma tendência de baixa. Então a gente vê que ele teve esses momentos de alta aqui no passado e que geralmente esse indicador representa bem o que está acontecendo e por esse indicador significa que o bear market teria finalizado e já estaríamos começando a bull run. Aqui no Net Unrealized Profit Loss, ou seja, lucros e prejuízos líquidos não realizados, a gente vê que ele está num momento de otimismo aqui, que é essa corzinha amarela. Em junho tivemos um pequeno momento ali de medo ou esperança, né? A gente teve esse medo e esperança também aqui até em fevereiro, né? Mas a capitulação aconteceu ali até início do ano. Foi quando começou a alta do Bitcoin, aí nós passamos para a esperança ou o medo. Tivemos aqui um movimento de otimismo. Recentemente tivemos novamente um medo aqui. Tivemos uma queda em junho do valor, a gente pode até ver aqui. Aqui em junho a gente teve essa pequena queda aqui de preço, né? Que gerou esse medo. E agora a gente novamente está no otimismo e ansiedade aqui. O número de bitcoins em carteira das baleias, né? No caso o índice de baleias, que são carteiras com mais de 1.000 bitcoins, ele segue aqui numa tendência de baixa, né? A gente pode ver que mesmo com o Bitcoin começando a subir em janeiro, a partir de janeiro essas carteiras começaram a lateralizar aqui, ou seja, elas não estão vendendo muito, mas também não estão acumulando muito em carteira. Estamos tendo uma média aqui atualmente de 1.600 baleias, né, que são carteiras com mais de 1.000 bitcoins, e ele segue meio lateralizado aqui. O índice de medo e ganância do Bitcoin, a gente teve aqui em junho um momento onde a gente teve ganância, né, durante um período. E geralmente quando ocorre a ganância, o preço do Bitcoin acaba caindo, acabam realizando, né, os lucros e ocorrem muitas vendas. Então agora a gente está no neutro novamente, que é nessa região aqui próximo a 50, mas deixa eu dar um zoom aqui para a gente conseguir ver, e ele já está subindo novamente, ou seja, nessa região aqui de aproximadamente 55, por aí começa a ganância novamente. E nessa região aqui, próxima a 45, tem o medo. Então a gente está num período neutro nesse momento, em 52, o índice de medo e ganância. Agora falando um pouquinho sobre os acontecimentos macroeconômicos que tivemos essa semana, como eu falei, a gente teve aqui a decisão do Fed, né, de aumentar em mais 25 pontos bases, ou seja, indo de 5,25 para 5,50 a taxa de juros americana. A gente teve aqui na quinta-feira o PIB americano, onde teve uma alta, foi para 2,14, ele estava esperando uma queda, ele estava em 2, esperando cair para 1,18, mas teve uma alta e foi para 2,4. Tivemos também o PMI na segunda-feira, né? onde ele esperava 54, estava em 54,4, esperava 54, foi para 52. Na terça-feira nós tivemos a confiança do consumidor, que teve um aumento grande, né? Ele estava em 110,1, esperava-se 111 e ele foi para 117. Esses foram alguns os indicadores macros que tivemos nessa semana passada. E mesmo com todos esses indicadores, a semana não foi muito volátil nas criptomoedas. A próxima reunião da FONC, né, de taxa de juros americanas, ocorre daqui a 51 dias, ou seja, 20 de setembro.
E por enquanto, 80% do mercado tem expectativa de que essa taxa de juros será mantida de 5,25 a 5,50, vai permanecer em 5,25 e 5,50, e 20% do mercado aposta que vai ter mais uma alta de 25 basis points na taxa de juros, indo de 5,50 para 5,75. Quando o Fed chegou em 5% da taxa de juros, na reunião seguinte ele manteve e agora ele aumentou 25 de novo. Então a expectativa é que ele mantenha e depois, na próxima, ele aumente novamente, que seria em novembro, ele aumentaria novamente para 5,50, onde a gente vê que até que, por enquanto, 67% acredita que será mantido em novembro também. E 29%, que já é mais do que os 20%, né? Acredita que vai ter o aumento de 25 basis points. Ele pode seguir essa política de aumenta 25, aumenta 25, e por aí vai, enquanto ele vai metrificando ali com os dados macroeconômicos dos índices que vão saindo durante esse período, né? Ele vai ter aí agosto, setembro e outubro, ou seja, 3 meses, para decidir se em novembro ele subiria ou não a taxa de juros. Ele pode seguir fazendo esse estudo para poder tomar as decisões ali referentes à taxa de juros. Bom, essa foi a análise dessa semana, eu espero que vocês tenham gostado. E se você ficou até aqui, comenta um eu fiquei, deixe o seu comentário, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e compartilhar nas redes sociais também. E até a próxima.